estou ao vivo. Isso, aí agora você está ao vivo e tudo que você falar vai... Então, só esperar o pessoal chegar, né? Isso. Vai dando boa tarde, assim, pra gente. Tá, beleza. Vou desligar aqui. Boa tarde, pessoal. Estou esperando o professor Isaac chegar aí, ele já está chegando. Deixa eu ver se eu já chamei por aqui, eu só espero ele entrar. Douglas. Só chegando. Esperar um pouquinho, que acho que o Isaac está entrando. Olha o Isaac aí. Fala, Isaac. Tudo bom? Todo mundo tá me ouvindo? Eu estou te ouvindo bem aqui. Tô. Só deixa... Você... Tá. Douglas está nos ouvindo aí? Acho que tá. Eu estou ouvindo bem. Tá bom. Eu O tô pessoal está entrando? Vim almoçar na casa da minha velha. Não, tá bom. Pô, obrigado, Isaac, por participar aí. Pô, eu sei que o Miguel ia... Aí o filho do Miguel chegou antes. Eu falei com as fotografias, bonitinho demais. Mas tá bem, já parece um recém-nascido. Parece um recém-nascido. Tá com 7 meses. Ele estava com quase entre 7 e 8. Mas eu olhei assim, eu falei, nem achei muito prematuro, mas perfeito. Aí, desculpa aí, mas assim, você falou outro nome que me veio à cabeça, fui teu aluno, etc. Eu falei, pô, vamos lá. A gente... Trouxe, até botei uns livros aqui, cara, fazer a propaganda do livro que eu e o Rosman acabamos fazendo no meio da pandemia, que deu um trabalho. Sim, sim. Ainda faltou, aquela coisa que a gente estava conversando sobre custos, né, etc., lá, que realmente a obra se paga, né, com relação ao custo de energia, mas esse capítulo não deu, cara, tinha que estar lançando em dezembro, foi no talo. E aí os 2 ou 3 capítulos que estavam no forno, vão ficar para uma segunda edição, enfim. Mas é bom porque, cara, toda aquela coisa que a gente via, eu tentei botar um enfoque um pouco mais didático, né, para quem quer avaliar o tema, parte de bacteriologia e etc. Essa questão dos custos, até aqueles números lá do livro do Botafogo. Não, do Botafogo e do Philip Roberts também, Aham. por conta dessas aí da concessão da SEDAI, Aham. foi feita uma investigação de custos ali para a Barra, porque o emissário da Barra, na concessão, parece que ele exaure, né? Então, foi até um ponto que ele estava obscuro. Nem todos viram isso, né? Eu creio que nem todos viram isso. Mas quem viu correu atrás de preço, e o preço que obtiveram foram preços que batem com tanto porque o do Botafogo e lá do Felipe Roberts também conversam mais ou menos, e os custos batem com aqueles. Acho que foi consultado, não sei onde é que acabou de ser, não sei se na França ou acho que em Portugal que consultaram. E os custos batem. Então, aquelas referências ali não são muito longe não,
da realidade. O valor é dolarizado, então até dá para ter uma noção boa do que é. É o que eu estava até, assim, a gente vai começar a falar, existe eu tenho visto isso, inclusive eu, quando ouvi falar pela primeira vez lá era 1980 e tal, sobre emissário, eu achava que era uma coisa catastrófica, enfim. E o que eu percebi, né, na época, meu avô, na época, comprou um apartamento no Recreio, em 1981, um apartamento na frente do mar, mas assim, preço banana, não tem nem elevador o prédio. E a gente ia para o Recreio desde 82. Então, assim, era ainda aquela época que tinha um monte de jacaré ali na lagoa, praia que você espetava o pé com tatuí, né? Aquelas coisas. Você saía da água, pisava e espetava o pé. E naquela época eu lembro da história do emissário, todo mundo contra, etc. E o tempo passou, né? Eu fui estudando e o que eu vi hoje, as lagoas acabaram, morreram as lagoas todas, né? Porque na época o emissário foi vetado. E já tinham sido feitos vários estudos para o emissário e, cara, hoje não tem tatuí em lugar nenhum, as lagoas estão mortas, toda a condição de vazante ali, o quebra-mar é extremamente poluído, né? Então você hoje tem hora para ir para a praia, baixa mar total, já é o momento que começa a ficar complicado. Você já vê a água com mudança de cor, mudança de cheiro. Então, assim, não teve o emissário começou funcionando muito pouco e as lagoas viraram o emissário e o esgoto não tem mágica, né? Ele vai toda vazante, ele está comunicando. E depois, quando eu fui para até vamos começar a live, acabamos entrando aqui no papo, deixa o pessoal... Tem alguém que vai chamar? Não, teoricamente vamos começando, ninguém chama nada não. A gente vai começar aqui, o pessoal vai entrando e eu acho que é isso. Não é isso, Douglas? É isso aí. Então deixa eu só me apresentar. Eu vou apresentar o Isaac. Meu nome é Renato Feitosa, eu sou professor convidado da PUC, mestrado profissional em Engenharia Urbana e Ambiental, e sou servidor da Fiocruz, trabalho no Departamento de Saneamento e Saúde Ambiental. O professor Isaac do FRJ, foi meu professor, tive o prazer de ser aluno dele e sempre a gente se encontra pela ABS e sempre conversa um bocado. Então, essa questão do emissário aí que eu estava querendo levar, né? Às vezes existe acho que o emissário é um vilão, que, coitado, ele não é um vilão. Eu acho que o impacto a gente vai ter sempre, né? Só não vai ter impacto se não tiver ação humana nenhuma. A ideia do emissário é minimizar o impacto, né? E fazer o lançamento de efluentes domésticos, aí eu gosto de frisar. As pessoas confundem efluente doméstico. Ninguém está falando de efluente industrial. Né, Isaac? Então, eu te perguntar, porque as indústrias elas têm que ter, no processo de aprovação de projeto, né, o tratamento aprovado para aquele tipo de efluente que eles produzem, não é isso? Sim, todo licenciamento ambiental, né? E aí, exatamente. Hoje industrial, ali se estabelece uma condicionante para o estabelecimento, né, para a operação da atividade. E nessa licença, essas especificações aparecem. Né? Exatamente. Aí as pessoas às vezes confundem. Não, teoricamente, o emissário não é para lançar nenhum produto químico, ele vai lançar o esgoto doméstico, numa região que tem um alto poder de depuração, porque é aquilo que a gente vê em todos os livros, inclusive nas suas notas de aula. Eu lembro que tinha um slide lá que falava, né, uma comparação do tratamento convencional do esgoto com o emissário. Né? Você tinha a parte final de desinfecção que se fazia eventualmente no tratamento era a própria radiação solar, né? Que teoricamente entra na massa líquida e promove uma degradação dos micro-organismos que ali estão. Então, assim, ele é um processo natural de tratamento, né? E as pessoas até chamam como uma disposição final. E, assim, essa história toda acabou com uma vez eu fui fazer um pós lá na Austrália e lá eu comecei a pesquisar, né? Porque eu fiquei curioso, que eu lembro lá da época que eu comecei o processo de poluição e quando eu cheguei lá, eu falei, pô, não é bem assim. E aí eu consegui acesso ao processo, ao todo o projeto, que foi o programa de despoluição para as Olimpíadas, né? Os Jogos Olímpicos lá, foi 2000. E o curioso é que, realmente,
todo o processo e o programa de despoluição da Baía de Sydney, que era teoricamente bem poluída, ele culminava com 3 emissários. Como se a gente... É muito similar ao Rio de Janeiro, né? Tem uma baía, e o lado esquerdo é a parte sul, né? E a parte direita, a parte norte, aqui no nosso caso, é leste-oeste. Mas, enfim, e a parte norte, como tem uma concentração maior no sul, são 2 emissários, se não me engano, é o Malabar, Bondi e o North Head, que é na parte de cima, da parte norte. Aí eu peguei os dados, né, antes e após a operação dos emissários. A melhoria da qualidade de água das praias, foi assim, uma coisa, mas era muito gritante. E, na época, eu conheci o pessoal lá, fiquei 1 ano, e muita gente ganhou dinheiro com a valorização imobiliária, porque essa praia aí, lá de Bondi, fala que é uma praia extremamente poluída. E quem tinha terreno ali era uma praia que não era muito frequentada, porque existiam estações de tratamento, mas eles saíam nos penhascos, vinha pela costa rochosa, igual é mais ou menos o que acontece na Rocinha. E uma da parte, além de fazer um processo maior de despoluição da Baía, ele culminou com a ligação dessas principais estações de tratamento com os 3 emissários. A valorização imobiliária assim, ficou uma coisa completamente... Foi um boom absurdo, porque a qualidade da água, a cor da água da praia, enfim. E isso era evidente, porque eu via, a minha referência era a Baía de Guanabara, e quando eu ia de barca para o trabalho, eu via a transparência da água, o pessoal fazendo caça submarina na própria Baía. Inclusive, era perigoso, porque tem entrada de tubarão branco, e é diferente daqui, né? Você tem muito tubarão branco, tubarão tigre, então assim, mas era o único receio que as pessoas tinham de ser atacado por tubarão, porque a biota era tão restabelecida a condição que era, e água transparente. Então você via o fundo da Baía, você não sabia. A gente tem muito costume de ver água clara no mar, mas a gente vê a Baía uma coisa mais suja. Eu fiquei impressionado, eu estudei, vi como é que foi o processo e realmente a melhoria antes e após a abertura dos emissários foi gigantesca. E uma coisa, né, que eu sempre falo isso na Fiocruz, é aquela brincadeira, né? Aquele valor cabalístico, né? Que R$1 investido em saneamento economiza 4 em saúde, né? E é um fato, porque você lá não existe gasto com vacina para hepatite, não tem isso. Você vai fazer se você vai viajar, eu vou viajar para a Indonésia. A Indonésia é poluída, aí você vai e se vacina. Mas não existe essa campanha de vacinação para hepatite A, hepatite não tem. Porque o risco de você contrair qualquer tipo de doença nas praias ali é muito remoto. Então, é uma ação de saneamento que, inclusive, do ponto de vista econômico, ele acaba se pagando, porque o pré-tratamento para fazer o lançamento submarino, o gasto energético é muito menor do que os tratamentos convencionais. Aí eu não tenho muita ideia mas o que é uma planta de tratamento de lodos ativados, deve ser um custo de energia absurdo mensal, né? Sim. Victor, você tem uma ideia, Isaac? Assim, essa parte econômica de custo, assim, mas o gasto energético é absurdo, né? Assim, de cabeça não tem, mas são processos, dizemos, energo-intensivos, né? Que são processos aeróbios, onde a oxidação na matéria orgânica se faz via processo oxidativo, que se requer oxigênio, né? O trabalho biológico dos esgotos, ele tem a corrente anaeróbia, que prescinde de oxigênio, processo fermentativo, mas a corrente aeróbia é um processo que precisa do oxigênio, que é um agente oxidante, tem um potencial relativamente importante de oxidação, menor do que o potencial de vários outros oxidantes muito mais fortes, né? Por isso ele é utilizado. Mas o fornecimento do oxigênio se faz via equipamentos eletromecânicos, né? Sopradores de ar, ou então aeradores artificiais, que demandam energia. De fato, na verdade, o custo de energia na matriz de custos de uma empresa de saneamento,
os custos de energia elétrica eles são muito importantes, né? Respondem em torno de, o número que se tem em torno, esse eu tenho de cabeça, 15%, né? Dentre as despesas operacionais de uma empresa de saneamento, o custo de energia elétrica ele é da ordem de 15%, mas não por essa razão. Principalmente, preponderantemente, em função das estações de bombeamento, né? Tanto os sistemas de abastecimento de água como de esgotamento sanitário utilizam muitas estações elevatórias, estações de bombeamento de águas e efluentes de esgotos também, no caso dos esgotos sanitários. Mas, independentemente disso, os processos, as plantas de tratamento biológico aeróbias, né, elas vão requerer energia elétrica. E, nesse sentido, esse seu raciocínio aí ele faz todo sentido. Uma vez eu estava vendo, foi um artigo escrito pelo professor Jordão e pelo Rosman, né? Eles estavam, e realmente existia uma questão, porque o que as pessoas às vezes têm o conceito errado, que o emissário ele é um tubo gigantesco, dependendo, claro, dependendo da vazão, o diâmetro do tubo é muito grande, mas o processo de lançamento, né, no final você tem um tubo aberto, aquilo lança um tubo como se fosse um grande tubão de esgoto. E no final o emissário é lançado por um difusor, e no caso da Barra são 500 metros de difusor, né, praticamente os últimos 500 metros, são os orifícios difusores. Então, ele é projetado de modo a promover uma difusão, uma diluição rápida, né, de modo a colocar o efluente nas condições que o corpo d'água, né, que o ambiente é capaz de aceitar. Então, assim, eu lembro um paper lá do Jordão, até com Rosman, que eu achei muito interessante, que logo os processos de diluição, até depois eu vou falar um pouco aqui, assim, a gente vai falar, a diluição, dependendo do projeto emissário, ela pode começar em 100 e chegar a 1000, ou seja, significa dizer que em 200, 300 metros do lançamento da linha difusora, a 5 km da praia, você tem diluição daquele efluente que varia entre 100 e 1000 vezes, ou seja, uma concentração de 1000 vai virar 10 ou vai virar 1, né? Então, ele estava falando que os valores, né, os parâmetros de esgoto de efluente sanitário, por exemplo, demanda bioquímica de oxigênio, né, referente à matéria orgânica, que no esgoto é em torno de 300, ou seja, na pior dos cenários, com uma diluição de 100, essa DBO cai de 300 para 3, ou seja, ele atende o padrão de lançamento na classe receptor. E os Estados Unidos ele faz muito isso, ele investe na engenharia de difusor para que você tenha naquela região que eles chamam de zona de mistura aguda, ele chama acute mixing zone, chronic, eu não sei, cada estado tem uma regulação diferente, que um raio estabelecido, em relação à linha difusora, se o efluente não tiver aquela diluição de tanto, o emissário nem começa a operar. Então, eles já fazem uma análise hidrodinâmica para que aquilo ali se atenda. E, atendendo isso que é preconizado por norma em cada estado, eles não estão muito preocupados com balneabilidade, porque se já tem aquela diluição de 1000 ou 500 na região lá, perto da linha difusora, a diluição na praia chega praticamente a nenhuma coisa. E aí entra outros fatores, né, que a gente vai falar aqui, decaimento bacteriano, etc. E eu achei muito interessante que todos os parâmetros do esgoto, oxigênio dissolvido, né, DBO, sólidos em suspensão, eles, com uma diluição de 100, eles já entravam no atendimento, né, ao lançamento. E as pessoas têm a ideia inversa disso, né, de que ele está acabando. Para efluente doméstico, existe uma biodegradação, eu acho que o impacto existe, né? A gente não tem impacto zero em nenhuma ação, né? O impacto é dentro do aceitável. E muitas vezes, né, levando um pouco para o lado da saúde, a ideia do emissário é minimizar o risco da vulnerabilidade, né? Que esse é o risco. Então, você não tem o lançamento com um estudo hidrodinâmico do lugar, ele é projetado de forma com que o efluente ele nunca atinja a praia. E acaba funcionando muito bem. E foi exatamente esse aspecto prático que a gente viu em Sydney e vimos também em alguns estudos. Eu não sei se você lembra, Jaque, daquele...
professora da UFRJ, Leda Adler, lá da microbiologia, e Alan Norton Adler. Uma vez eu peguei um paper deles, de um aluno deles, eu acho, também deles participavam do paper. Eu não esqueço, era um paper na época, a gente tinha a busca era feita via prateleira, né? Hoje o Google, a gente ficava lá, eu ficava lá naquela biblioteca lá, pegando aquelas fichinhas, deve lembrar, ia lá, pegava o jornal e ia na Xerox, tirar para levar para ler. Então, o nosso acesso era muito mais restrito, mas, enfim, por um lado era bom que a gente focava em 10 papers. Hoje a gente tem 100 e muitas vezes a gente tem que falar, vou parar aqui. E eu achei lá esse trabalho, que foi um trabalho feito no emissário de Ipanema, acho que foi de 1990, tá? O emissário de Ipanema está operando desde 75, e assim, o mais curioso, eles fizeram uma campanha de análise de água. A gente está fazendo isso agora com o emissário da Barra, com uma aluna lá da Fiocruz. O engraçado, Isaac, é que eles faziam análise de água no entorno do lado do emissário, beleza, a água conta condição imprópria de balneabilidade, embora você tenha uma diluição lá de 100, né? A gente está falando, depois a gente pode falar um pouco de microbiologia, do que é colimetria, mas você chegava entre Ipanema, entre o emissário de Ipanema e a praia, no meio do caminho, ele estava com uma qualidade de água excelente, ou seja, e aí depois, na zona de arrebentação, em algumas situações, a qualidade da água piorava. Então, assim, como que o emissário atinge a costa se no meio do caminho a qualidade está boa, entende? Então, assim, claro que aquilo ali era mais uma evidência que a poluição da praia de Ipanema e Copacabana não vinha do emissário. Ela vem lá do Jardim de Alabes, Conde Albuquerque, Rocinha e etc. Então, isso na época ajudou a dar uma percepção que não era o problema do emissário de Ipanema, né? E a mesma coisa a gente viu na Barra, a mesma coisa a gente viu na Austrália, né? Sim, o que talvez assim, num passo anterior a esse, Renato, é assim, no sentido de que nós temos legislação, né? Claro. Temos uma legislação ampla sob o ponto de vista da proteção dos corpos d'água, né? Sejam corpos d'água marítimos, oceânicos, corpos d'água doce, continentais, né? O Brasil tem um arcabouço bastante robusto, de uma forma de proteção ampla, geral e restrita, vamos dizer assim, né? Como também temos legislação própria, aplicada, específica para o caso dos emissários, né? E nesse contexto, eu acho que existe, sob o ponto de vista da filosofia, né, de busca, de garantia da qualidade ambiental que se deseja, né, como filosofia de busca, de controle ambiental, né, é a filosofia de que a qualidade ambiental, ela, per si, ela é uma variável assim, um tanto quanto subjetiva, né? Porque o que é qualidade? Né? O que pode ser de qualidade para mim não é de qualidade para você, qualidade para o Marcos Gabriel, nem para Sheila, assessoria educacional. Não é isso? Isso pode distinguir. E, nesse sentido, a filosofia que está por detrás da concepção, portanto, da legislação, é uma filosofia que amarra essa ideia da qualidade ao uso do recurso natural, né? E ao amarrar ao uso do recurso natural, ela diversifica muito esse leque dos potenciais usos dos recursos naturais, né? Que nesse espectro a gente vai encontrar os usos, vamos dizer assim, mais restritivos, no sentido de virem a requerer uma qualidade ambiental mais restritiva, né? E aí, se a gente tivesse uma escala de pureza, de qualidade, a gente poderia dizer, entre aspas, uma melhor qualidade, que não é o caso, porque é subjetivo, o que pode ser para mim pode não ser para você, né? Mas estaria assim, associada a essa qualidade a um determinado uso que se pretende fazer do recurso natural. E, de contraforma, quer dizer assim, usos que viessem a requerer qualidade ambiental menos restritiva, né, a esses usos estaria associado uma qualidade ambiental, se pudéssemos também, da mesma forma, numa escala de
pureza, de qualidade, tá? Víamos a ter uma qualidade, vamos dizer assim, entre aspas, não tão boa. E no caso da água, nesse espectro, a gente vai encontrar usos que não são mais do que próximos, eles são o próprio princípio da preservação ambiental, né? Dentre os usos que estão previstos da água, aparecem lá um uso específico que é a preservação da qualidade do ambiente, preservação da qualidade do ambiente natural. Isso significa o quê? Que nenhuma gota de nada pode ser ali lançada, porque qualquer gota que seja ali lançada irá alterar, obviamente, nem que seja insignificantemente, mas alterará a qualidade original do ambiente, né? Com certeza. E, de outra parte, a gente vai encontrar usos, assim, contemplação paisagística. Você sentar na beira da praia, né? Nem vou à praia, mas não entro no mar, acho a água fria, acho gelada, acho a água suja, não importa. Mas eu sento na beira da praia e curto a praia, tomo minha cervejinha, fico olhando para o mar, acho aquilo tudo uma maravilha. Harmonia paisagística, esse é o termo que está lá. Então, existe um rol muito grande e diversificado de usos previstos para a água e a escolha, né, de qual dos usos que se pretende na água, ela é condição sine qua non para se discutir, então, qualidade, né? Então, assim, aí nos aproximando do tema que é emissário submarino. A questão é a que, definidos os usos daquele ambiente hídrico, né, de uma porção do território marítimo em frente a uma cidade, né, o que ali se tem, o que ali se pretende fazer, o que ali será possível violar um pouco a qualidade, aonde não se poderá violar de forma nenhuma. E por que eu estou dizendo isso? Porque a legislação e a filosofia que está por detrás da formulação da legislação é uma filosofia que não é amarrada estritamente ao conceito, à ideia, né, que a sociedade naturalmente tem e possui da preservação ambiental a todo e qualquer preço, a todo e qualquer custo. Não é essa a filosofia. Não é somente essa, não é somente isto que não está escrito na legislação, e mais do que isso, não é isto que está por detrás da filosofia, né, que estabelece a legislação internacional de forma geral, né? É óbvio que a legislação ambiental ela vai evoluindo e vai entre aspas, se aprimorando, porque, na verdade, a evolução não necessariamente mostra um aprimoramento, né? Às vezes as trajetórias, assim. Mas vamos imaginar que estivéssemos caminhando no sentido de buscarmos cada vez mais uma melhor qualidade ambiental, né? Mas, no entanto, esse passo ele se dá a partir de um passo já galgado, né? A gente está nessa situação. Nessa situação, com esse status de legislação, com esse rigor da legislação que temos, é possível, né, no processo de discussão e de deliberação e de decisão, darmos o passo seguinte. Não existe evolução da legislação ambiental que se faça da noite para o dia, do 0 a 10. Essas coisas se dão à medida que a própria dinâmica, o próprio movimento da sociedade como um todo, ele força isso. Então, a história da evolução da legislação ambiental internacional, ela também, a questão dos emissários, ela também conversa um pouquinho com a história. O que eu estou querendo dizer com isso? Que a legislação que temos hoje, e volto a dizer, a filosofia que temos por detrás da legislação que temos hoje é uma filosofia que admite, né, que a poluição ocorra, no seguinte sentido, que a alteração da qualidade de água ocorra, a alteração da qualidade de água vista como poluição.
que a alteração da qualidade de água existe. O que não pode, o que a legislação não admite, é que essa alteração da qualidade de água, ou então poluição, né, o lançamento de uma água que não seja destilada, né, a gente estaria assim no extremo do grau de pureza, a gente só poderia lançar no corpo d'água água destilada, né, é que essa alteração também compromete o uso que se dá, o uso que é do recurso natural. E sim, definir o que se quer, especificamente com base na legislação define o que é prevê, do que é possível ser feito com o recurso natural. Então, se a gente for para Ipanema, ou para Maricá, ou para Maté, ou qualquer lugar do Brasil, ou qualquer lugar do mundo, né, o que a gente vai observar no projeto, né, esses engenheiros, esses que só pensam em destruir, né, os ambientes, não ambiental, não é isso? O que a gente vai encontrar nos projetos de engenharia é exatamente esse raciocínio que eu tô tentando resgatar aqui com você, no sentido de que não há projeto de engenharia de um emissário submarino, né, que não seja amparado por um estudo ambiental que tenha previamente definido o que se quer fazer com aquele corpo hídrico. Ora, se temos ali um conjunto de arrecifes, né, que precisam ser preservados, precisam ser protegidos, é óbvio que o emissário não pode impactar isso. Exatamente. Existe ali não existe esse conjunto de arrecifes com essa diversidade biológica tão grande, mas existe uma comunidade aquática que, de alguma forma, precisa ser protegida. Será que os efeitos do emissário sobre essa comunidade aquática levará essa comunidade aquática a algum desequilíbrio biológico importante? Alguém precisa dizer isso, né? E aí, obviamente, se extrapola, né? Os estudos de impacto ambiental, com toda a sua diversidade, interdisciplinariedade, transdisciplinariedade, tudo que a engenharia ambiental permite, né? E ela abarca, aí tem campo de trabalho. Então, eu estou querendo dizer que o emissário ele pode apontar e ter uma extensão e buscar um ponto ótimo de lançamento em completo e comum acordo com os impedimentos que o próprio processo do projeto, né, vai indicar. Aqui não pode, aqui não pode. Eu posso aqui, então, também não pode. Eu posso aqui. Agora, se não puder em lugar nenhum, não poderá ser em lugar nenhum se, como é que eu poderia dizer, com alguma justificativa, algum amparo técnico. Ele não pode ser um aqui não pode de jeito nenhum e é isso mesmo aqui não pode, né? As coisas têm que ser discutidas mediante um embasamento técnico, científico, né? Vivemos hoje toda uma dificuldade enorme de debater ciência, né? Então, é óbvio que a gente precisa ser conduzido pela ciência, pelo conhecimento, porque se não fizermos uso da ciência e do conhecimento que existe, aí a gente entra para uma outra discussão. Então, assim, se não pode, o que não pode ser feito, da mesma forma que o que se pretende fazer, né, deve ser justificado e deve possuir embasamento técnico-científico, o que não pode ser feito também deve possuir, né, justificativo e embasamento. Exatamente. Então, numa situação extrema, onde não pode, está tudo embasado, justificado técnico-cientificamente, que de fato não pode, então não pode. Não pode. E se não pode, a gente, na lógica do emprego dos emissários submarinos, a gente fica restrito às estações de tratamento de esgotos, né, nos continentais, como dizemos, no continente,
sem levar ainda em consideração um debate, um cotejamento, que é típico dos estudos de impacto ambiental, que é de cotejamento entre soluções, emissário ou a estação de tratamento de esgoto. Porque a estação de tratamento de esgotos também tem as suas dificuldades, ela também gera os seus próprios impactos. Ela é uma célula para melhoria da qualidade, ela serve para melhoria da qualidade ambiental, mas ela também tem os seus próprios impactos. Ela gera lodo, ela gera incômodo à vizinhança, ela consome energia. Ou seja, se a gente fizesse no extremo da régua uma análise do ciclo de vida, da sustentabilidade de uma estação de tratamento de esgotos versus um emissário submarino, a gente obteria respostas e talvez respostas mais assertivas, assim, determinísticas para essa discussão, que não é o caso, porque em cada caso, né, os pesos que vão estar aí por detrás serão diferentes, né? Cada caso será um caso diferente. Mas, então, eu acho importante que essa ideia da associação da avaliação, né, dos efeitos, né, do lançamento de esgoto por emissário, que ela não pode prescindir de uma prévia identificação do que se quer daquele ambiente natural. Né? Imaginar aqui para vocês o Canal do Fundão. Né? O Canal do Fundão, que é uma parte, né, da Baía de Guanabara, né? Uma faixa muito estreita, né, de uma seção ali de não mais de 100 metros, talvez menos de 100 metros, Bem estreita. que não tem finalidade nenhuma. Ali é um braço do canal do Cunha que entra para a Baía de Guanabara, a circulação de água ali é nenhuma, a hidrodinâmica ali, que o Renato é um especialista, ela não funciona. Se a gente abrir o debate qual é a finalidade do canal do Fundão, eu não sei quando que a gente vai chegar a alguma conclusão de qual é a finalidade. Eu não estou advogando que a gente deva aterrar o canal do Fundão. É isso que eu estou falando. Estou jogando, espalhando, né? Coisas aí para que vocês pensem, né? Sob o ponto de vista da finalidade de um corpo d'água, né? Para que serve o corpo d'água? Então, nesse rol de usos da água, né? E aí a gente tem uma resolução do CONAMA, especificamente, todos vocês, a maioria de vocês deve conhecer, a resolução CONAMA 357, que ela estabelece, portanto, quais são as classes de enquadramento dos corpos d'água. Os corpos de água salina têm lá a sua oportunidade de serem enquadrados e serem enquadrados frente a usos. Então, se não pode, não pode. Agora, será que não pode em lugar nenhum? Nem a 10 quilômetros, nem a 15 quilômetros, nem a 20 quilômetros, nem a 50 quilômetros. Aí a gente perde, obviamente, viabilidade econômica, técnica, econômica. Vai perder, né? Viabilidade, porque a engenharia, de fato, ela trabalha com estudos de viabilidade técnica e econômica também, financeira, não só econômica, financeira também. É óbvio que se a gente for aqui a 20 quilômetros de distância, apontando para leste, nordeste, o sudoeste, pode. Ok, mas aí não interessa do ponto de vista econômico-financeiro, né? Nem técnico, método construtivo, aí já complica a guerra. Então, essa eu acho uma reflexão importante para poder ajudar a sua condução. Desculpa. Ajudar não, tá perfeito, que isso, pô. Cara, você está falando aí, eu estava. Tanta coisa para a gente falar. Assim. Esse ponto que você falou é verdade. E uma coisa muito interessante quando a gente fala no que é o processo, né? Primeiramente, as pessoas precisam entender, né? A gente está lançando um efluente doce no meio salgado. Então, ele tem uma tendência a flutuar. Né? Às vezes a gente vê o termo em inglês, né, buoyancy, né, e a gente traduz para buoyância, que dá um nome, mas assim, o certo é flutuar. Então, essa tendência do efluente lançado, que ele caminha em direção à superfície livre, ele já recebe uma carga de radiação solar que passa a ser um dos 3 principais fatores degradantes, né? Aí, falando da biodegradação, não estamos falando, assim, a biodegradação, claro, tem um aspecto da decomposição da matéria orgânica e tem um aspecto que a gente da saúde, teoricamente, fica um pouco mais focado,
que é a decomposição, a biodegradação microbiológica, né? Que foi até uma vez, eu lembro na época da Olimpíada, cara, eu não entendo por que essas coisas acontecem, assim, que veio o pessoal falar que os níveis de vírus... Eu falei, tá. Aí as perguntas, né, quando a gente começa a falar em microbiologia, né, em avaliação microbiológica, eu falei, peraí, mas tem vírus? Tem. Tá ativado ou está inativado? Né? Como é que está esse vírus? Foi avaliado, foi feito sei lá, acho que um PCA, ele está na forma ativada ou está na forma de particulado não infectiva? Aí as pessoas fazem um alarde, né, absurdo, como se, às vezes, até aquele complexo vira-lata, que eu não gosto. E eu parei para perguntar o debate e falei assim, cara, em qual lugar do mundo existe avaliação de qualidade de água, em qualquer lugar do planeta Terra, com base em algum tipo de vírus? Que seja rota, adeno, papilomavírus, aonde? Aí você pega a norma canadense, você pega a norma americana, você pega a norma australiana, você pega a norma europeia, pega a norma brasileira. Olha, você avalia colimetria, Escherichia coli, enterococos, e acabou. E assim, e nem nas normas europeias, americanas, elas se baseiam nisso. Então, assim, gente, vai no que é. E assim, qual é a ideia? A ideia é a colimetria, né? Aprendi muito isso contigo, ela nada mais é do que um indicador de que se existir material fecal, existe a probabilidade associada de ter patógenos. É só isso. Você pode ter uma água completamente imprópria para balneabilidade e não ter um patógeno ali. Como você pode ter uma água boa para balneabilidade e ter um patógeno ali? Então, assim, a probabilidade de não ter um patógeno numa água contaminada, ela é muito pequena. Como a probabilidade de ter um patógeno numa água limpa também é pequena. Mas, assim, o mundo das probabilidades, né, é o mundo das incertezas. Existe a probabilidade, mas não existe a certeza. E, assim, todo mundo avalia a colimetria, né? Então, assim, só por que eu comecei essa introdução? Porque quando a gente fala em tratamento, e você falou muito bem, as pessoas imaginam que uma estação de tratamento, eu nem sei se eu posso usar o termo, é uma caixa de Pandora mágica, no qual ela não remove qualquer coisa, um motor, uma turbina, ele tem uma eficiência de conversão de energia, né? Então, assim, como tudo. E a gente não tem um nível, e eu sempre falo isso quando eu dou aula, a gente não tem um tratamento matrix, né? Ou seja, um tratamento que eu vou remover 100% de qualquer coisa. Existe uma eficiência. E quando eu falo em colimetria, é que eu acho engraçado, os tratamentos convencionais, por mais que se abominem os emissários, tratamento secundário, sei lá, ele tem o tratamento primário, tem muita coisa do tratamento médico, ele remove 30% de coliforme. Pô, a gente tem uma concentração de 1 bilhão de coliformes, mais ou menos, exagerando, mas 10 a 9, né? Alguns números são 10 a 8, mas 1 bilhão, 10 a 9. Por que é? Bom, então se ele remove 30%, passa 70%? Sim, o que é 70% de 1 bilhão? 700 milhões. Então, assim, está contaminado pra caramba, mesmo depois de uma estação de tratamento. Ah, não, mas eu tenho tratamento secundário. Quanto é que eu gasto para isso? Uma fábula. Qual é a eficiência de remoção de coliforme? 70%. Aí te pergunto, 60%? Não sei. Mas o que é 60% ou 50%? 90% de 1 bilhão passa 10%. 10% de 1 bilhão é muito. Está contaminado do mesmo jeito. Então, o problema das estações é que, por mais que elas tenham uma depuração, aí tem aquele fato que é meio controverso, você vai me dar uma aula aí, que eu sou contra, esse negócio de cloração. Vou clorar, fazer desinfecção de esgoto. Tá bom, você tem que controlar muito esse esgoto, porque você vai adicionar um produto químico com matéria orgânica, você pode criar outros compostos muito mais deletérios para a vida marinha ou para a vida ambiental do que você não desinfectar. Eu vou levantar essa bola para você, que não é meu campo. Mas o que eu perguntei, eu falei, peraí, então 90% de remoção de coliforme, tá, passa 10%. Qual a concentração original? 1 bilhão. O que é 10% de 1 bilhão? 100 milhões. Está completamente, a legislação permite 800 E. coli por 100 ml. Então, de um tratamento de 90%,
Aí, claro que vai ter a diluição, a dispersão que vai fazer com que essa concentração diminua. Mas o que acontece nos lançamentos, por melhor que seja a estação de tratamento na linha de arrebentação ou na linha de costa, é que, por mais que eu tenha ação de ondas e correntes, ali que eu vou ter um processo de difusão turbulenta, dispersão turbulenta, mas que não vai atingir, porque não tem o processo. A gente, quando faz um projeto de emissário, a gente imagina uma difusão turbulenta, que você tem corrente lá fora, ele chega, você tem uma diluição naquela zona de mistura inicial de 100, que vai de 100 a 1000, pode ser, da barra chega a 1000, emissário. E aí, beleza, aí você tem aí você tem a difusão turbulenta, mas é uma difusão menos turbulenta, porque não, o efluente, explicando aqui, ele é lançado no meio por uma tubulação difusora, no qual ele é lançado ele tem uma quantidade de movimento, então tem um jato muito forte, de maneira, claro, que eu não posso permitir que a água salgada entre na tubulação, por exemplo, de incrustação, etc. Mas, assim, essa diluição inicial, depois que acaba, na ordem de 100, aí existe a estabilização do efluente, e esse efluente começa a ser transportado pelas correntes. Essa turbulência gera reduções de concentrações da ordem de 2, de 3 e de 4, mas eu ainda tenho concentrações ali bastante elevadas. E aí que entra, teoricamente, a degradação microbiológica, o sol, a salinidade, a temperatura, e essa degradação ocorre não numa escala de tempo, em função dos níveis de radiação solar, que há tempo necessário para que, caso as pessoas tenham essa coisa errada, que o emissário caminhe para a praia, o efluente caminhe para a praia, deu tempo suficientemente para ele depurar. Ou seja, chegar na zona de balneabilidade com concentrações muito abaixo das admissíveis. Aí está certo, é uma coisa segura. Em paralelo a isso, as pessoas têm a percepção que você lança uma coisa, aquela coisa caminha para a praia. As correntes são paralelas à praia. Então, a pluma do emissário ela nunca vai para a praia, nem vai para o meio do oceano. Ela tende a acompanhar a orientação. Aí você, não, mas peraí, está batendo um vento onshore, né? Do mar para a terra. Sim, o vento ele tem uma ação na massa líquida que ele consegue transportar ele consegue transferir quantidade de movimento alguns metros, ele não consegue transferir. E mesmo que ele consiga, as correntes têm um tempo, uma velocidade tão reduzida, 20 centímetros por segundo, que até chegar na praia, o tempo que demanda 5, 6 horas, se fizer a conta, eu consegui ter degradação suficiente para que eu promova a balneabilidade, que é essa a ideia. O que acontece hoje com a barra é que a barra está sempre não balneável nas vazantes. Por quê? Eu não quero que jogue esgoto no emissário. Tá bom. O esgoto vai para as lagoas. Na vazante, o esgoto sai para a zona de arrebentação. Se existe uma condição de bom tempo, de corrente de leste para oeste, o esgoto, posso chamar de esgoto, que sai no canal ali do quebra-mar, ele vem poluir a Praia da Barra. Se tiver numa condição de mau tempo, corrente sudoeste, esse esgoto vai embora para a Zona Sul. Então, assim, e o emissário recebe uma parcela muito pequena. Caso ele estivesse operando desde a época que ele tinha sido projetado para operar, ele teria muito mais ligações contribuindo para o lançamento oceânico, e eu garanto que a qualidade de água das praias ia estar muito melhor. E o mais curioso, né? A gente acabou com uma região ambientalmente muito mais sensível. Eu uma vez saí lá de barco, Isaac, lá com o pessoal da Fiocruz, ali pela Jacarepaguá, ali aquilo virou esgoto. Aquelas lagoas. Eu matei um complexo lagunar ambientalmente e até em termos de biodiversidade muito mais sensível do que o que eu tenho a 5 km na costa. Sim. Então, assim, isso que às vezes eu tento colocar. Assim, está poluindo, não está poluindo? Não, claro que está poluindo. Não tem almoço grátis. A poluição vai acontecer. Agora, aonde vai doer menos? Aonde vai impactar menos? Aonde eu tenho mais... Aí vamos falar da matéria orgânica. Vamos falar da deflexão de oxigênio. Aonde eu tenho mais oxigênio dissolvido? No oceano aberto ou dentro de uma lagoa? Então, assim, e eu falo o conceito de poluição, aprendi isso contigo. É relativo, né? Porque nada na engenharia ou nada no mundo é absoluto. Tirando o tempo, né, que a gente deixa o tempo passar, sem entrar na relatividade, o tempo está lá.
Mas assim, se caiu 1 litro, em quantos segundos caiu o litro? 1 litro. Se choveu 100 milímetros, em quantos segundos choveu 100 milímetros? Que vai me dar o conceito de vazão. O que eu estou querendo dizer? Quanto é que eu estou poluindo? Depende. Depende do quê? Quanto eu tenho de massa no volume que aquilo dilui. Se eu pegar uma gota de esgoto e jogar num copo de 200 ml, eu contaminei aquele copo. Se eu pegar essa mesma gota de esgoto e jogar numa piscina olímpica, é indetectável. Então, assim, e é isso que a engenharia busca. Ela busca relativizar de modo que ela não estabeleça nenhum dano com base nas concentrações. E é esse o objetivo da engenharia ou da solução que é. Né? A gente não tem a solução perfeita. Bom, a solução perfeita vai ser no dia que eu pegar um PEC, um volume infinito de esgoto, e eu, por e-mail, mandar para uma outra dimensão. Aí é zero, acabou o problema, não tem impacto ambiental, zero. Mas, desde o momento que eu tenho uma caixa, que seja uma estação de tratamento, que ela tem uma eficiência associada, e eu gosto de falar esse negócio, porque assim, 90% de eficiência me faz uma concentração de 10 bilhões de coliformes por 100 ml virar, 10 bilhões não, 1 bilhão virar 100 milhões. É muito, está muito além do permitido, mesmo misturando. Agora, se eu faço isso lá fora, o decaimento, a degradação microbiológica, né, por ação de sol, ele é capaz de depurar. Não, essa ideia da importância da desinfecção que você está colocando, Renato, Desculpa. é o seguinte, as estações de tratamento de esgotos em geral, né, elas, e em função também da própria legislação, aí já não mais do instrumento que associa a qualidade ambiental ao uso, que eu estava mencionando, mas o instrumento que define condição de lançamento de efluentes em corpos d'água, né? O que pode, o que não pode, o que se deve. Né? Que aí a gente está falando da Resolução CONAMA 430 para todo o território nacional, que estabelece de forma geral o que pode e o que não pode, e também estabelece essa mesma resolução especificamente condições de lançamento oceânico, né? Submarinos. E agora, aqui no estado do Rio de Janeiro, nós não tínhamos nada especificamente. Os estados, eles, assim, na hierarquia do estabelecimento da legislação, até um pouquinho, até mais ou menos dentro dessa ideia do gerenciamento das ações do combate à Covid-19, essa discussão sobre o papel da União, dos estados, da federação, né? É o mesmo princípio, na verdade. Os municípios, dentre os entes federativos, os municípios eles podem ser mais ativos que os estados podem ser ativos, né? A gente não pode ter uma situação contrária, haver uma restrição de ordem superior, hierárquica, assim, vamos dizer assim, entre os entes que seria a União e os estados ou os municípios flexibilizarem isso, relativizarem isso no sentido de tornar menos rigoroso. Não, essa ordem não pode, essa ordem constitucional não pode. É até isso que levou essa discussão aí da Covid. Na verdade, os estados, os municípios, eles restringiram, e a tendência do governo federal era não restringir, né? Na verdade, o Supremo decidiu que, sim, os estados podem restringir, não poderiam o contrário. Se a União restringir, não poderiam os estados flexibilizar. Mas, enfim, então, essa é a ordem nesse sentido. O Estado do Rio de Janeiro tem o seu próprio instrumento que ele restringe mais do que o que a Resolução 430 define, e que agora foi, por conta desse processo de concessão aí dos sistemas da SEDAI, ele foi revisto, né? Foi principalmente funcionado por isso, a BR-15 foi substituída pela NOP 45, né? Normativa nova do INEA. E nessa normativa nova do INEA veio orientação específica sobre a emissão submarina, que praticamente copiou o que a 430 estabelecia para todo o território nacional.
Mas eu estou dizendo isso tudo porque tanto a 430 como a 315 e a 945, elas definem que a questão da desinfecção ela não existe diretriz para ela, e todo caso deve ser visto com base no processo de licenciamento. Então, é no processo que vai ser discutido e definido. O que difere dos outros parâmetros de qualidade de água, dentre o que esgoto sanitário principalmente possui, né? E que é especificamente matéria orgânica biodegradável, aí tem como PO, matéria sólida, sólido suspensão total, não filtrável, né? Nutriente, nitrogênio e fósforo. Basicamente é isso. O comando, né, vai ser controlado, ele tem como base para matéria orgânica biodegradável, suspensão e nutrientes. Não existe coisa específica para fecal, indicadores de fatores de... Renato, se você puder... Então, acho que é aí o barulho. Fecha. Não. Você está passando alguma coisa. Está me ouvindo? Estou, agora bem. Agora estou. Pode ter sido um carro que passou aqui na rua. Agora deve estar dando aqui também. Não, agora não, eu não estou ouvindo. Estou ouvindo bem você. Tá bem. Então não há realmente na legislação essa ideia do controle específico dos indicadores de contaminação fecal, né? Eventual presença de patogênios, como você bem colocou, e transfere isso para o processo de licenciamento. Então, o que acontece? As estações de tratamento de esgotos, em princípio, não são concebidas para desinfecção. A desinfecção, ela surge, ela aparece a partir do momento em que aquilo, se tem uma indicação no processo de licenciamento, né, de que aquilo seja necessário. E aí a gente vai encontrar o quê? A gente vai encontrar os desinfectantes, e aí, como você colocou, o cloro é o desinfectante mais largamente utilizado, seja como técnica de desinfecção em geral no mundo inteiro, para águas de abastecimento principalmente, né? Seja na forma de hipoclorito, de cálcio, de sódio, enfim, gás cloro. Existem diferentes formas de desinfectar a água via cloração. Existem, que também é um agente oxidante, né? É interessante até comentar um pouquinho sobre isso, que a gente se fala sobre desinfecção e sobre cloração, né? E, na verdade, o que está acontecendo ali é o emprego de um processo oxidativo extremamente avançado, porque o potencial de oxidação do cloro ele é maior. Então, é um processo, em vez de haver uma oxidação via uma reação bioquímica, né, onde organismos degradam a matéria orgânica, né, fazem uso do carbono orgânico para o seu metabolismo, né, na presença do oxigênio, né, então, na verdade, não ocorre uma oxidação química, na verdade, ocorre portanto, uma reação química, ocorre uma reação bioquímica, né, os organismos participam do processo, né, na cloração o que ocorre é uma reação química, efetivamente, de oxidação. É como uma análise, um procedimento analítico para a quantificação da DQO, da demanda química. Quando se utiliza um outro agente oxidante também fortíssimo, que é o dicromato de potássio, que não é utilizado para desinfecção na prática. Na prática, a gente até encontra desinfectantes oxidantes fortíssimos, diferentes do cloro. Por exemplo, o peróxido de hidrogênio, né, que as clínicas de hemodiálise utilizam, né, o setor de saúde em geral, né, que requer uma limpeza mais sofisticada dos equipamentos que vão entrar em contato com o ser humano, né,
Esses equipamentos eles são higienizados, na maioria das vezes, com peróxido de hidrogênio. Ácido peracético, né? Então, que tem um potencial de oxidação química fortíssima. Então, existem até técnicas de desinfecção baseadas, por exemplo, em técnicas de desinfecção de águas, de esgotos, baseadas em peróxido de hidrogênio, baseadas em ácido peracético, exatamente para evitar todas elas, né, no sentido de evitar a formação desses organoclorados que você se referia, que pode levar à formação de cloraminas, trialometanos, enfim, todo esse caminho perverso aí dos organoclorados, matéria orgânica, associação de matéria orgânica e cloro. E que isso tem potencial efeito carcinogênico, cancerígeno, enfim, toda uma problemática aí por detrás dessa história, que é mais ou menos o raciocínio que você está fazendo, né? Quer dizer, é interessante desinfectarmos, clorarmos os esgotos com risco de um potencial de geração de organoclorados e um risco de veiculação de substâncias com potencial carcinogênico, cancerígeno, mutagênico. Vou entrar no... Mas é isso que se tem como indicação, entre aspas, grosseira, né, dos organoclorados. É a discussão que você está levantando. Por quê? Por outro lado, a radiação ultravioleta, ela, eu não sei se o Renato é desse tempo, eu sou do tempo que ir à praia, o bacana era ficar com o nariz, talvez algum assistir, né, completamente carcomido. O barato era terminar o verão cheio de pintinha no nariz. Exatamente. O tecido celular, ao se revitalizar, ao se recuperar, ao se recompor, ele se recompunha mais ou menos e aquelas pintinhas todas apareciam. Mas na praia, né, a gente ficava com o nariz, então tinha o negócio da pasta d'água, casquinha saindo. Começar a se colocar os adolescentes e os jovens, muito antes de começar a colocar pasta d'água e hipoglós, deixava o nariz ficar, era um inferno aquele negócio, tirava a casca, né? Uma coisa inimaginável. Inimaginável você ver um jovem, um adolescente na praia hoje, com o nariz carcomido. E o que era aquilo? Radiação ultravioleta. Né? Aquilo ali é o extremo da não proteção à radiação solar que os protetores solares hoje conseguem. Não existia protetor solar. Não existia protetor solar, então, era uma pasta. E está se protegendo de quê? De radiação ultravioleta. Então, os organismos, quando os indicadores de contaminação fecal, eventualmente, né, associados a alguma patogenia, algum organismo patogênico, eles, quando são lançados no oceano, estou aqui brincando, mais ou menos, né? Claro. Tendo uma conversa assim, mais solta, livre com vocês. Com certeza. Eles não são lançados com protetor solar. E esses efeitos de destruição celular que acontecia, né, na epiderme do nariz, ele acontece no tecido celular desses organismos. E esses organismos morrem. Eles não somente morrem por isso. O Renato tem todo aí o compêndio, lá, o elenco dos fatores que intervêm no que se chama o decaimento bacteriano, né, na morte dos organismos. Dentre esses, né, o que é mais preponderante, o que mais afeta, o que mais causa o decaimento bacteriano, a salinidade também, né, Renato? Também. Mas é principalmente a radiação ultravioleta. Então, o raciocínio, tudo que a gente está debatendo aqui é questionável, né? São pontos de vista. Assim. Mas o ponto de vista do Renato é no sentido de que, ao se promover uma ação natural de desinfecção dos esgotos, né, a partir do lançamento oceânico dos esgotos, né, a gente pode não só proteger o interesse que se tem do recurso natural, eu volto lá àquele ponto inicial que eu disse, né, a gente precisa ter uma definição do que se quer para o curso d'água, né, e aí o Renato está colocando que, em geral, o que se quer é a proteção da zona de balneabilidade,
geral, mas não necessariamente está amarrado à zona de vulnerabilidade. Se for para proteger um recife qualquer, se for para proteger uma biota qualquer, vamos proteger, vamos procurar um outro ponto, né? Mas que, além disso, o decaimento bacteriano decorrente da movimentação da massa d'água, né, após essa zona, já no campo afastado, né, Renato? Já longe do campo próximo da zona de difusores, já no campo afastado, na movimentação da massa d'água, né, a massa d'água ela se movimenta, né, em função de temperatura, densidade, corrente marinha, por aí vai. O Renato depois pode falar um pouquinho com vocês sobre isso, mas ela está se movimentando. Ora ela está indo lá para fora, para Nordeste, ora ela está indo para Sudoeste, ora ela está indo para Leste, ora ela está indo para Noroeste, ora ela está indo para Sudeste, e ora ela está vindo para Oeste. Quando ela vem para Oeste, se ela vier na direção da praia, opa, lá vem ela aí, vamos nos proteger, né? Fecha a boca, que lá vem ela. Mas não precisa fechar a boca, porque nesse caminho, né, aí sim a radiação ultravioleta ela vai agir sobre a massa d'água, né, na destruição do tecido celular desses organismos, e aí isso vai ao encontro do que o Renato inicialmente sobre a atividade ou inatividade desses organismos, né? Então, a gente, só abrindo parênteses, a gente está fazendo um trabalho aí, como outros grupos vários estão, que é do monitoramento do SARS-CoV-2 nos esgotos sanitários da região metropolitana do Rio de Janeiro, e a gente identifica fragmentos de RNA. Né? Fragmentos de RNA podem significar vírus ativos, também podem significar vírus inativos. Graças a Deus, esse desgraçado desse SARS-CoV-2, ele é muito bacana dentro da gente. Aqui fora não vale nada. Tá? Não vale nada. Então, ele encontra, em função daquela questão do encapsulamento, da camada gordurosa lipídica que protege. Aí, é um bom exemplo. A camada lipídica que protege, envelopa o SARS-CoV-2, matéria orgânica de facílima degradação. Tem um pouquinho de oxigênio, ou mesmo uma fermentação anaeróbia, carbono disponível, ali alguém vai se interessar por aquilo e vai tratar aquele alimento. Uma reação química, ele se degrada. Ele não resiste nada aqui fora. Tá? É um safado, né? Desgraçado, danado. Infelizmente, o tempo de sobrevivência externo, né? ele ainda assim garante que existe contaminação do outro. Né? E aí via... Enfim, a gente está na outra. Estou querendo dizer o seguinte: a presença de um fragmento, né, genético não significa dizer que essa cápsula ela corresponda a uma partícula ativa, né, com potencial de infecção, metabolismo, reprodução, crescimento, reprodução e proliferação viral. Então, esse é outra questão importante, porque quando essa massa chega às possibilidades de a boca, porque quando ela sai, a gente terá fragmentos inativos, porque houve a destruição celular, né? Vírus, sendo bactéria, porém, a gente teria celular e esse organismo reproduzir. Né? E, consequentemente, nos infectar, né? Fazer com que passemos a manifestar sintomas. Por exemplo, a hepatite A que o Renato mencionava, né? Eu também me recordo muito dessa época da destruição celular pela radiação. Era muito frequente
ter hepatite. Eu nunca tive. Mas eu tive muitos amigos que tiveram muita hepatite. Era uma época que a gente não contava com... Era final dos anos 70 e durante os 80 também, né? Mas final dos 70 final do início dos 80, né? Início de funcionamento do emissário de Ipanema, né? Então, e ao longo dos anos 80 também, ainda muita hepatite. Hoje, se você perguntar se alguém teve hepatite, isso foi com japonês, algum sujeito qualquer é contaminado. No passado era muito frequente, mas nem era também da praia, era da água de abastecimento também, abastecimento intermitente. Num dia faltava, no outro dia falta também, né? Então, contaminação de rede de contaminação de reservatório particular. Então, existe muita veiculação de vírus da hepatite. Então, hoje, fechar a boca quando a gente está no mergulho, no mar, né? É muito porque do emissário, e aí já é particular no final, né? Eu acho. Ou não? Estamos caminhando. Falou aqui. A gente pode falar mais um pouquinho, depois eu paro uns 15 minutos aí para o pessoal que quiser fazer pergunta, mas está muito interessante. Eu nem estou vendo a hora passar, Ayrton. Pode falar. Era uma solução muito boa, né? Eu costumo dizer duas coisas, né? Graças a Deus temos o emissário submarino de Ipanema. Graças a Deus temos o emissário, quer dizer, graças a Deus não, graças também a Deus, né? Modo de dizer, graças a Deus temos o emissário de Ipanema, no sentido de que o que seria de nós para essa situação do saneamento no Brasil se não tivéssemos o emissário submarino de Ipanema? Vocês já imaginaram a cidade do Rio de Janeiro sem uma solução de destino final dos esgotos na Zona Sul que comprometesse, né, o uso das praias? Que é o que o Renato menciona, que na vazante o quebra-mar, né, a Praia da Barra compromete. Ok, mas qual é a recorrência disso assim, num contexto de uso da Praia da Barra da Tijuca? Né? O que é um verão na Barra da Tijuca? Um verão na Barra da Tijuca é a coisa mais maravilhosa que existe no mundo, você imaginar. Fechem os olhos e imaginem um dia de domingo do verão na Barra da Tijuca, né? Aquela praia lotada, cheia de gente, se divertindo, curtindo a praia. O mesmo acontece no Leblon, Ipanema, Copacabana. É a música do Tim Maia, né? Do Leme ao Pontal, é uma festa só, né? E assim, então, assim, nesse sentido, graças a Deus temos o emissário submarino. Esse é um ponto. E o outro ponto, que eu acho também que é interessante, e assim, mais vendo o caso de Ipanema, é que toda essa... É óbvio que é uma simplificação, um raciocínio que simplifica a discussão, e eu não acho bom simplificar, mas eu vou simplificar, vou me dar o direito. O verão, aí quando a gente combina verão e praia de Ipanema, né, por exemplo, é um baita de um laboratório epidemiológico, do ponto de vista da solução dos emissários submarinos, né? E eu me reporto a questão da hepatite, da minha infância, da minha juventude, que eu falava, né? Se você pegar a quantidade de pessoas, né, aí você pode fazer a estatística que você quiser, o universo populacional que você quiser, a quantidade de intensidade, duração e frequência. Né? Monitoramento ambiental trabalha com essas três pernas, esse fenômeno. Intensidade, que é o tamanho, a magnitude, né? A magnitude, por exemplo. A frequência, a repetição com que aquele evento acontece e a duração que aquilo acontece. Pode pegar qualquer estatística relativa à magnitude, duração e frequência de algum evento epidemiológico relacionado ao emissário submarino de Ipanema, pode criar o cenário que você quiser de qualquer agente infeccioso, de qualquer agente etiológico, de qualquer doença, seja o vírus da hepatite, seja o vibrião da cólera, seja a shigella, o que pode pegar o organismo que quiser, né? E fazer um estudo epidemiológico que vise o estabelecimento de um marco causal, né, de doenças associadas a esses organismos,
associado ao emissário submarino de Ipanema, e olha que universo populacional, né? E de quanto tempo? Está falando de 50 anos, praia cheia, se é dia de sol, praia cheia todo dia. É muita gente, né? E você não consegue estabelecer um marco causal com saúde pública. Você não consegue estabelecer um marco causal. Isso significa o quê? Que aquelas pessoas que vão ali à praia, elas não se contaminam. Isso significa que as pessoas não se contaminam. Isso é fato, assim, é ciência, né? Estatisticamente você chega a essas conclusões. Então, assim, com base nisso, né? Com base nisso, agora, independentemente de qualquer outra discussão que se possa fazer, obviamente, né? Possa ser feita, eu aí volto a dizer, né? Graças a Deus a gente tem solução. Exato, tem uma coisa engraçada que você está falando aí, eu lembro, acho que às vezes é engraçado, e olha, sabe o vilão sorrateiro que você joga a culpa na vulnerabilidade, muitas vezes não é? O cara, eu lembro, acho que foi a Olimpíada, né? Pô, isso aqui lotou de gringo, e gringo não é igual brasileiro, não. Eu gosto de economizar mesmo. Eu lembro que eles iam até naquela época que tinha um bandejão de R$1 comer. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, o gringo, às vezes, ele vem, ele quer ficar um mês, quer gastar nada. Ele vai, aí fica doente que estava na praia, pô, mergulhou, aquela água poluída. E ele passa o dia inteiro tomando caipirinha com aquele gelo que o cara pega lá a R$3 a caipirinha, na peixaria. Então o cara se contamina tomando caipirinha com gelo poluído. Isso acontece muito, porque o gelo não é filtrado. E aí o cara associa a disenteria dele, ou o problema, à praia que ele se balneou, que ele estava fazendo a balneabilidade dele. E não tem nada a ver. E muitos casos acontecem. Se você às vezes vê ou perceber nos locais onde o cara está fazendo, que tipo de higiene ele tem com a bebida que ele está servindo, e aí o cara, pô, fui naquela praia lá, rapaz, dei um mergulho na água, olha. E não é. Tá? O risco associado é realmente muito diminuído. A poluição acontece quando a gente tem eventos, né? Por exemplo, o evento de chuva, né? Que aí a gente tem a contaminação, mas isso é no mundo inteiro, eu falo. Você vai em qualquer lugar, ela tem uma plaquinha. Né? Ó, evitamos a balneabilidade, recomendamos o banho de mar 48 horas após qualquer evento de chuva relativamente intenso. Então, isso é no mundo inteiro, cara. Isso aí, né, é uma coisa que é meio complicado. O que não temos, o que não temos é a placa. Não temos a placa. E é não temos a placa. tecnicamente recomendado fazer, que é a placa, e que o mundo inteiro faz a placa. Aqui, infelizmente, a gente não tem coragem. A gente, que eu digo, quem é o responsável por isso, né? A gente não tem coragem de fazer, porque politicamente isso soa, né, como está assumindo, né, que a situação não está boa, né? Então, mas que, na verdade, a gente deveria ter toda essa comunicação, inclusive a legislação. A Cláudia, até onde eu posso confirmar que o gelo não é filtrado. Se preocupou. Cláudio, eu acho que deve ser Cláudio. É complicado, Cláudio. Na verdade, é a confiança do cliente com o fornecedor, né? Em alguns lugares realmente não é. É um problema. Deve-se muito o Matilhão do Tonel, né? É o outro lado da história, né? A gente confia no Matilhão do Tonel, não é? Exatamente. E outra coisa, né, cara? Isso aí eu acho que é uma das grandes responsáveis pelo sistema imunológico de muitas pessoas, né, cara? Porque o que imunizou, né? Então, assim, eu acho isso muito interessante. E um ponto, Isaac, até ia falar, que acho que o nosso tempo está acabando, eu estou vendo aqui se a gente consegue mais 10 minutos, não sei. Tá, tudo bem, podemos passar. Com relação a isso que ele está falando, que foi interessante, da vulnerabilidade, muitas vezes eu acho engraçado, e uma das coisas mais, assim, que tira a culpa do emissário, se você não acredita em mim, não. Então faça o seguinte, se eu estiver fazendo nada, vai lá no Visconde Albuquerque, no Leblon, você vai ver que tem um barramento do canal Visconde Albuquerque, e lá tem uma placa escrito, Programa de Despoluição da Praia do Leblon. Você já viu, né? Aí, como é que é o programa de despoluição? Simples. Existe, como a gente não tem a integralidade de rede de esgotamento sanitário, o canal Visconde Albuquerque ele é poluído. E ele deságua na Praia do Leblon. Então, quando a gente não tem evento de chuva,
o barramento fica fechado, teoricamente, esse nível elevaria até transbordar, porque você está fechando. Essa água é bombeada para o emissário de Ipanema. Então, assim, olha como o emissário não polui a praia. São nesses eventos que a praia está limpa. Se o emissário poluísse a praia, seria indiferente fazer isso. E aí, quais são os eventos de poluição? Está chovendo, não dá para bombear tudo para o emissário fala, pô, peraí, tudo eu? Levanta o barramento e a praia está contaminada. Né? Isso aí todo mundo. E as pessoas esquecem e ainda botam culpa. Uma vez eu ouvi as pessoas falando assim, não, você vê camisinha e OB na praia de Ipanema. Gente, OB e camisinha não se joga no vaso sanitário. As pessoas, às vezes, eu brinco isso, eu falo, acham que o vaso sanitário é uma passagem para o Triângulo das Bermudas. Você aperta o botão que vai para uma outra dimensão. Mas não vai. Né? O cara mora em Ipanema, ele vai botar, aquilo ali vai a 4.200 metros da costa. Em alguma situação que aquele resíduo sólido que não é para estar ali chega na superfície, aí ele é transportado pelo vento, claro, flutuando. Se tiver um vento vindo do mar para a terra, ele vai trazer. E o emissário, a gente tem que colocar, o emissário de Ipanema foi concebido na década de 70, em 75, ele não tem um apelo que tem os emissários hoje, é um gradeamento grosseiro, ele lança esgoto bruto. Claro que existem melhorias a ser feitas, coisas que já foram para o emissário da Barra, mas a tendência com pré-tratamento é você condicionar, remover óleos e graxas, e colocar ele numa forma muito barata de se tratar esgoto, porque o tratamento preliminar, comparado com as outras formas de tratamento, ele é infinitamente mais barato, e a tubulação está paga. Né? Então, assim, é uma grande solução para a região costeira. Renato, a gente, como os nossos ouvintes aí, pacientes, né? E que eles não têm como participar, não, né? Eles estão escrevendo aqui, cara, eu que estou falando, não estou vendo. Ó, nos habituamos a nem destinar o lixo no lixo. É verdade. Mas em Botafogo... tá. Eu não sei se eu posso te habilitar isso. Eu não sei se... Peraí, eu te convidei. Ó, em Botafogo também só a proletários. Imagine em zonas não assistidas. Pior ainda. E uma coisa, gente, que eu quero colocar aqui, o Isaac vai... É uma grande preocupação minha, talvez seja, que eu vou focar um pouco para a região da Barra, que é uma coisa muito difícil de acontecer com emissário. O que acontece, o esgoto? A gente está sempre preocupado em colimetria, DBO, etc. A gente esquece de uma coisa que é muito sensível, a gente tem hoje esse problema de abastecimento de água, que são os nutrientes. Então, a proliferação de algas, aí, cianobactérias, que hoje o complexo lagunar, Jacarepaguá, Barra da Tijuca, ele está completamente comprometido com um contaminante, que é uma cianobactéria, que, dependendo, tem N tipos de cianobactérias, tem como é que é o nome? Microcistes. Microcistes, né? Que produz a microcistina, que são compostos tóxicos, né? E isso acontece por quê? Porque você polui uma lagoa, você gerar eutrofização, proliferação exacerbada num ambiente oceânico onde você tem uma grande turbulência, uma grande depuração desses nutrientes e inclusive radiação solar, você hoje degrada o corpo lagunar e você ainda coloca esse tipo de toxina na região de vulnerabilidade. Ou seja, é mais um revés de não ter estado, do emissário não estar operando há mais tempo. Né? Então, essa era outra coisa que eu ia levantar aqui com relação a esse novo tipo, né, que a gente, cada vez mais, os nutrientes têm sido uma preocupação por conta de criar condições de ter uma proliferação exacerbada de algas, microcianobactérias. É isso aí. Renato, eu estou preocupado que minha bateria... Eu também. Olha só, gente, alguém quer fazer alguma pergunta, fazer um bate-papo aqui? Eu acho que quanto tempo mais tem? Mais 15 minutos? Eu pedi só mais 10, já são 15, 24, a gente teria até uma bateria. 13. Tá? Acabou? Está acabando? Está acabando, estou no vermelho aqui. E eu estou sem carregador. Cara, se acabar eu fico. Mas assim, alguém quer fazer um debate até onde der aqui, eu passo mais um pouquinho se você cair aí. Alguém, pessoal, colocar alguma coisa, eu não sei como é que se vai só no chat mesmo, mas assim, a gente aqui vai parar um pouco, acho que o assunto tem muito pano para manga, a gente poderia ficar a tarde inteira, mas... E aí, caso alguém tenha alguma questão para colocar, perguntar alguma coisa, a gente está aí, até o Isaac até a hora da bateria dele, e eu por mais uns 10, 15 minutos. O Gabriel falou que em Botafogo também, né? Imagine em zonas não assistidas. Pior ainda, Gabriel. Em zonas não assistidas é pior ainda. A integralidade de esgoto, a gente está muito aquém do que deveria. Né? Infelizmente,
a gente fica tanto com o conceito de meio ambiente como se fosse árvore. Eu não estou dizendo que árvore não é, mas a gente tem praticamente qualquer rio no Brasil é um rio poluído. E a gente tem uma visão meio turva para a questão ambiental, né? E a gente separa meio ambiente de esgotamento sanitário, coisa que não faz o menor sentido, né? Esgotamento sanitário é meio ambiente, né? Enfim, esse é um ponto que eu fico até desanimado, né? A gente vê os números não avançam, né? Não avançam. E vários estudos, aí você entra no campo da medicina, a gente começa a ver a parte da inter-relação, né? O pessoal hoje fala da visão holística, né? Porque você, com um lugar sem saneamento, você tem comprometimento de desenvolvimento cognitivo das crianças que estão em contato com aquelas águas, né? São episódios sucessivos de diarreia que isso impede o desenvolvimento cognitivo, ou seja, você acaba impedindo, né, a dar condições para um desenvolvimento de sociedade com base em termos cognitivos. Isso prejudica a alfabetização, prejudica... Então, assim, eu acho o saneamento, e nos níveis que ele está hoje, uma coisa assim, criminosa, né? Mas que parece que não é a prioridade, né? Porque o que está enterrado não aparece, o que não aparece deixa para lá. Renato, se você me permitir, antes de cair no sentido assim Por favor. Nosso papo mais tranquilo, né? Já que somos só nós dois aqui que estamos participando, né? Enfim, assim, mais ativamente. Talvez assim, eu queria aqui ler uma crônica muito curtinha, né? Claro. Muito interessante, porque eu, como estava saudosista, assim, lembrando do meu nariz e da hepatite, por aí vai, talvez quem esteja nos assistindo não conheça a história da construção do emissário submarino de Ipanema, que foi um momento, foi um verão, né? E um momento assim muito mágico para a juventude daquela época, né? Não só do ponto de vista na época de liberdade, a gente ainda vivia um momento de ditadura, né? Mas também sob o ponto de vista de processo de liberdade sexual, né? E a área no entorno do emissário submarino de Ipanema se transformou mais ou menos no que se chamava um território livre de Ipanema. Parecia que aquilo ali era um núcleo que ele era vamos dizer assim, fora do contexto da realidade que o Brasil vivia. E dizia assim, posso? Vou lá, Renato. Pode, pô. Então, Claro, claro. foi como se, num devaneio licérgico, uma fadinha de saia cor-de-rosa, feições e bigodão do Raul Seixas, houvesse apontado para um pedaço da praia de Ipanema e declarado: façam o que vocês quiserem, meus filhos, pois é tudo da lei. E assim foi feito, de meados de 1971 até 1975, hoje há exatas 5 décadas, nos metros de orla que se avizinhavam à rua Teixeira de Melo, viveu-se a mais louca das utopias. Os melhores surfistas pegavam ondas nunca antes vistas por aquelas bandas, porque o emissário causou ali um efeito que é típico, né, de ondulação, de formação de ondas, né? Os melhores surfistas pegavam ondas nunca antes vistas por aquelas bandas, rolavam peladas, né, de futebol incríveis, com 40 jogadores para cada lado do campo. Hippies experimentavam todas as liberdades possíveis e imagináveis. É a época do movimento hippie, isso, né? Eu lembro. Os filosofavam sem pudor em plena ditadura militar e garotas e garotos de Ipanema douravam seus corpos ao som do dedilhar de músicos que se tornariam lendas mais tarde, né? Um cenário, aí está se falando de Caetano Veloso e por aí vai. Um cenário mágico provocado por uma obra, aí sim que eu estou querendo chegar, por uma obra que, a princípio, causou o efeito semelhante ao de um soco no estômago. Então, assim, eu acho que é muito interessante esse final, porque, aí, fechando mesmo a nossa conversa, porque a ideia, o imaginário do emissário submarino, ele é um imaginário que
que se aproxima de um soco no estômago de qualquer um. É verdade. Que todos vejam e entendam e busquem ser contrários à solução do emissário submarino, porque, de fato, a ideia, né, gera assim, uma ideia de um soco no estômago. Né? Na verdade, essa crônica aqui estava querendo dizer, olha, o negócio foi tão bom naquela zona de Ipanema que valeu a pena. Não é isso que eu estou querendo dizer, não. Eu só estou querendo pegar o gancho do soco no estômago. Não, perfeito, cara. Porque, de fato, é um soco no estômago. Mas, na verdade, existem diversos argumentos e ainda muito debate a ser feito no sentido de se tentar justificar a solução como uma, volto a dizer, uma boa solução de engenharia. E aí eu fico por aqui. Tá bom? Ô, Isaac, obrigado. Acho que também a live foi muito boa. Muito obrigado por aceitar o convite aí. Foi um prazer. Contribuiu. Eu até mostrei, cara, esse negócio da pandemia, né, o lance lá do livro, né, que eu e o Roger escrevemos. Isso. Meu trabalho é um livro voltado um pouco para a técnica, tem a parte de microbiologia, mas algumas soluções, até mostrando que os emissários não poluem, né, mostrando aqui as plumas, né, quem tiver interesse está na livraria da Aves, ou eu botei também à venda alguns no Mercado Livre, tá? E, cara, deu muito trabalho aqui, a gente conseguiu botar alguns estudos de caso, falar um pouco da Austrália e tentar enriquecer, porque antes dessa aqui a gente só tinha o famoso livro do Botafogo, todo mundo fala, eu me sinto honrado de ter feito alguma coisa no tema depois deles. Obrigado, Isaac. Só agradecimento. Gente, a todos vocês aí, obrigado por contribuir aí. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Fernanda. Fernando, o livro é Emissários Submarinos de Esgoto, Conceitos Gerais e Avaliação de Impacto Ambiental. Está na livraria da Aves online ou no Mercado Livre. Tá? Quem tiver interessado, está aqui. Ó. Eu depois posso botar, se vocês quiserem bater uma foto da tela, está aqui. Mercado Livre, se botar isso, aparece. Tá? Gente, obrigado, Isaac. Parabéns. Mais uma vez, obrigado a você. Valeu. A gente vai se falando lá nas reuniões da Aves, tá bom? Tá bom. Gente, obrigado a todo mundo aí, tá? Vou encerrar aí. Muito obrigado, gente. Tchau, tchau. Obrigado por participar. Tchau, tchau.